A Bíblia fala, irmãos, que depois do profeta Malaquias, teve ali um período de silêncio de Deus, um período interbíblico, onde se passaram 400 anos sem ser levantado nenhum profeta, sem ser levantado um homem que pudesse verbalizar aquilo que Deus estava anunciando para o seu povo. Foi um período a qual o povo ficou sem ouvir, podemos dizer assim, a voz de Deus através de um profeta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que durante este período a Bíblia começa a trazer uma história narrada no Evangelho de Lucas, aonde vai nos falar que em um determinado momento Deus resolveu se dirigir ao seu povo, à sua criatura, trazendo uma notícia muito importante, a saber, a voz do que clama no deserto. A Bíblia vai nos falar, versículo de número 5, existiu no tempo do rei Herodes, ou nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um homem que exercia o seu chamado sacerdotal. Quem era ele? Quem era ele, igreja? Zacarias, mesmo vivendo em um momento de difícil convivência fora ou extra casa, fora de casa, a Bíblia diz que mesmo ele vivendo esse período de difícil convivência com o governo, ele permanecia exercendo a função sacerdotal. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que durante esse período Zacarias exercia o seu chamado. Ele é um exemplo, irmão, de alguém que mesmo sofrendo, mesmo estando ali em um cenário de difícil momento, ele continuou exercendo a sua função sacerdotal. Ele continuou exercendo o que ele foi chamado para exercer. Eu quero que você olhe para essa pessoa e repita comigo: nada pode interferir o que Deus te chamou para você exercer. Só que a história de Zacarias parecia que tinha um ponto final, que não ia acontecer. Judeu, quando se casa, no mínimo, no primeiro ano, ele já quer que alguém mostre a semente do casamento, que são os filhos. Tem que ter. Zacarias, quando casa com Isabel, também de uma linhagem sacerdotal, olhando para esse casal, era um casal perfeito. Era a casa e o botão. Olhava para Zacarias, um homem de Deus. Olhava para Isabel, uma mulher de Deus. Ambos vindo de linhagem sacerdotal. O que nasceria da semente desse casamento seria algo incrível. Só que Zacarias sabia que ele vivia uma vida que agradava a Deus em todos os preceitos e mandamentos. E o verso de número 7 diz que mesmo eles vivendo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. O que isso significa, pastor? Já não temos mais nem tempo de gerar mais nada. Às vezes a gente pensa a mesma coisa: não dá mais tempo, não temos mais tempo. Mesmo ainda não conseguimos gerar nenhum filho, ele continuou exercendo o que ele foi chamado para exercer. Por que, pastor? Porque eles eram referência. E às vezes a gente pensa que a referência é diferente daquilo que a gente pensa em ser. Porque quando a gente olha para a palavra referência, a gente pensa que pessoas, para ser referência, ela precisa conquistar alguma coisa. Sim ou não? Sim. Mas olhamos para a vida de Zacarias, ele não conquistou o que ele queria conquistar, mas ele estava suportando a
aquilo exercendo a sua função sacerdotal. Tem pessoas que é reverência não por aquilo que conquistam, mas são reverências por aquilo que conseguem suportar. Tem pessoas, irmãos, que vêm para a casa de Deus e a gente talvez nem sabe a luta que esse irmão está enfrentando, aquilo que ele está suportando por amor a Jesus Cristo. Porque reverência, irmão, não é aquilo que você conquista, mas sim sendo reverência por aquilo que você suporta. Porque tem pessoas que não parou hoje, porque veio em você, veio em nós, alguém que consegue suportar de pé a luta e o problema. Isabel era uma mulher de referência, um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de perseverança, mesmo passando por problemas, mesmo avançando a idade, ele continuava exercendo o que ele foi chamado para exercer. Quando o inimigo pensa que a gente vai parar, agora ele para, agora ele estaciona, agora ele pendura a chuteira, agora ele pega a aposentadoria. Mas quando der fé, o inimigo vê a gente marchando, vê a gente glorificando, vê a gente adorando, vê a gente exaltando, porque nós temos que exercer o que nós fomos chamados para exercer. Alguém olha para você e vê em você alguém que persevera, alguém que suporta, alguém que não desiste, e por causa de você, essa pessoa também não quer parar. A vida de Zacarias vai mudar, mas muda quando, pastor? Quando ele está exercendo o que ele foi chamado para exercer. Você sabe quando a sua vida vai mudar? Quando você continuar exercendo o que Deus mandou você exercer. É Deus te dizendo que nessa noite você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode recuar por causa do problema, por causa da adversidade, por causa da tribulação. Você tem que continuar perseverando, que as coisas vão mudar em teu favor. Chegou a vez de Zacarias, e quando ele entra para entregar, ele entra para oferecer, ele entra para adorar, ele entra para entregar uma verdadeira adoração. Glória a Deus. E o que acontece? A Bíblia diz que na vez de Zacarias, ele está ali, entregando, adorando, ofertando, dando o seu melhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele traz para Zacarias uma resposta. Deixa eu abrir aqui um parênteses e dizer para você: vale a pena, irmão, a gente não desistir. Vale a pena a gente perseverar, porque tem resposta de Deus. Vale a pena a gente perseverar, irmão, porque tem resposta de Deus. Zacarias estava perseverando, e por ele perseverar, chegou a resposta da sua vida. Eu já sou bem avançado em idade. A minha esposa também já é alguém avançado em idade. Nós já não temos mais nenhum vigor, já não temos mais nenhum tempo para gerar mais nada. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o anjo, ele continua dizendo para Zacarias: olha, Zacarias, eu tenho assistido diante de Deus, eu tenho visto toda a tua história. Eu sei o que você passou, eu sei o que você está passando, e eu venho trazendo nessa noite, não é um milagre, eu venho trazendo nessa noite uma mensagem direcionada de Deus para a sua vida. Ou que você queira ou não queira, eu estou apenas te dizendo que Isabel vai gerar. Tem hora, irmão, que a gente quer colocar a prova o que Deus já disse que vai fazer. Independente, irmão, se está num tempo ruim, difícil, se as coisas não estão cooperando para isso acontecer, quem prometeu, garante. Se tem uma coisa, irmãos,
não conseguia pronunciar nenhuma palavra. A multidão que estava lá fora já fica assim um pouco tenebrosa, porque já fazia muito tempo que Zacarias estava ali dentro. A Bíblia diz que Zacarias sai dali mudo. O povo estava esperando Zacarias, estavam todos admirados desse número 21. O aspecto dele está diferente, os acenos dele está diferente. Ele está levantando a mão para cima. Eu não sei se era levantando para glorificar, eu não sei como é que muda da glória a Deus, como é que dá aleluia, se é em linguagem de Libras, eu não sei, mas Zacarias estava dando sinais e algo aconteceu. Alguém vai ver em você sinais de que algo de Deus está acontecendo. Alguém vai ver em você sinais de que algo extraordinário de Deus está sendo gerado na sua vida. Mas chegou um momento que não dava mais para esconder o milagre. Já não dava mais para ocultar aquilo que Deus estava gerando na sua vida. Você não precisa falar para ninguém o que Deus está gerando em você. Porque quando as pessoas olhar para você, vai ver que algo de Deus já está sendo gerado na sua vida. Porque milagre não se conta, milagre se vive. Isabel estava vivenciando um verdadeiro milagre de Deus. Mas para tudo isso acontecer, eu encerro aqui as minhas palavras. Você tem que continuar exercendo. Você tem que continuar perseverando. Você tem que continuar fazendo o que você foi chamado para fazer.